Bom dia, turma. Eu sou o professor Márcio Beckman de Biologia e hoje nós vamos estar falando um pouco mais aí sobre os répteis, né? Esse importante grupo aí dentro do cenário dos vertebrados, também dentro do cenário dos tetrápodes, no que se refere à filogenia dos grupos, né? Então vamos conhecer um pouco sobre sua ecologia, modo de vida, características, classes. Então vamos lá. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a parte introdutória, a parte histórica desse grupo. Então os répteis, eles surgem há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, né? São tidos como organismos bastante significativos, né? Dentro do cenário da cadeia alimentar. Se multiplicaram ao planeta com cerca de 160 milhões de anos, na era dos répteis, né? mais ou menos ali na era mesozoica, que você compreende o Triássico, o Jurássico, principalmente, né? E o Cretáceo. São primitivos, né? E se diversificaram em novas espécies. Então, hoje, por exemplo, o grupo dos crocodilianos, onde nós temos aí crocodilos, nós temos os jacarés, né, principalmente aqui no hemisfério sul, né, no Brasil, na América do Sul, nós temos aí mais os grupos de jacaré, o jacaré-açu, que é o mais conhecido, né, nosso aqui brasileiro. E esses grupos eles apresentam características bastante significativas, né? Quando você observa, por exemplo, o tipo de dentição, a pele, são animais ainda pecilotérmicos, né? Ou seja, a temperatura interna ela varia de acordo com a temperatura ambiente, por isso esses animais eles precisam de estratégias para poder repor essa energia visando o seu metabolismo. Então, na era dos répteis, os animais de pequeno porte conviveram com dinossauros de até 30 metros de comprimento, e a maioria dos répteis eles foram extintos, né, há mais ou menos aí 65 milhões de anos atrás. Bom, a palavra réptil ela vem do latim, que significa que se arrasta. Ou seja, então, se a gente observar aí o comportamento reptiliano, né, a gente vai observar que esses animais eles estão sempre ali em contato com o solo. Então, você imaginar, por exemplo, os ofídeos, que é o grupo representado pelas cobras, né, são animais que não têm membros anteriores, eles não têm membros posteriores, né, são animais que vivem ali se movimentando através de ondulações de uma musculatura bem desenvolvida. Assim como, por exemplo, os crocodilos, os jacarés, né, são animais que também se arrastam. Por isso, eles têm ali algumas adaptações na pele, uma pele mais escamada, né, uma pele mais resistente a esse atrito com o solo. Então, existem cerca de 7 mil espécies que vivem em grande variedade de ambientes como florestas, desertos, campos aquáticos, rios, mares e pântanos, né? Então essas espécies aí, elas são espécies que vivem em contato permanente aí com o solo, né? Além desses ambientes pantanosos, né, esses animais utilizam o solo, né, principalmente para a época de reprodução, onde vão ali criar os seus ninhos para chocar os ovos. Esses animais eles têm cuidado parental, né, o que faz com que as fêmeas elas tenham ali um cuidado mesmo após o nascimento dos filhotes. Há répteis em todo o continente, exceto na Antártida. Tá? Nós vamos então observar uma grande biodiversidade desses grupos em praticamente todo o planeta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório desses animais, né? Eles apresentam um sistema digestório completo, então você tem boca, você tem toda uma cavidade digestiva, né? E você tem lá estruturas, né, responsáveis pelo processo lá da digestão, mesmo que seja uma digestão com que o metabolismo, ele é um metabolismo assim um pouco mais lento. Então esses animais, levando do ponto de vista dos de grande porte, quando eles se alimentam, por exemplo, lá de uma capivara,
esses animais eles passam semanas sem se alimentar de novo, né? Já que o sistema digestivo deles é bastante lento. Então, ele é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e além de algumas glândulas que vão lá facilitar o processo de digestão, como é o caso do pâncreas e do fígado. Tá? Então, esses animais também são dotados de outras estruturas importantes. Quando a gente fala sistema digestivo completo, significa que existe boca e existe ânus. Tá? Ok. A alimentação. Então, a alimentação desses animais é uma alimentação bastante variada. É uma alimentação que vai desde ali pequenos roedores até animais de grande porte, como é o caso de capivaras, né? Mas insetos, peixes, moluscos, rãs e praticamente uma grande gama de mamíferos estão na composição, no cardápio desses organismos. As cobras, por exemplo, elas podem paralisar as vítimas com veneno, ou pelo processo de constrição, né, que é o processo que envolve, né, o envolvimento do animal sobre a sua presa, fazendo com que a presa ela tenha lá a sua respiração interrompida, né, o fluxo respiratório interrompido. Então, isso acontece com algumas espécies, como por exemplo a sucuri, né, a jiboia, que são animais constritores, ou seja, eles não são dotados de peçonha, eles não têm o veneno, mas esses animais matam por constrição, ou seja, eles apertam lá a sua vítima até o fluxo de respiração cessar. Já o sistema excretor desses animais, nós vamos ter aí alguns produtos nitrogenados, basicamente o ácido úrico é o seu principal produto de excreção, e aqui cabe uma ressalva. Então, a presença do ácido úrico ali é uma estratégia de adaptação, né, já que esses animais eles têm uma pele muito grossa, né, uma pele bastante escamada. Portanto, essa composição, né, principalmente ali da queratina, né, que é uma proteína que está presente ali na pele desses animais, deixa a pele muito ressecada. Isso faz com que a água ela permaneça mais dentro do corpo do animal. Então, por que isso? Porque como esses animais eles precisam, são animais pulmonados, mas como são animais que necessitam de uma termorregulação, porque são animais ainda pecilotérmicos, esses animais eles precisam de uma temperatura mais extrema para poder repor essa energia que é necessária para o seu metabolismo. Com isso, eles precisam manter uma quantidade de água suficiente no corpo para não desidratar. Então, a excreção pelo ácido úrico vem exatamente facilitar um pouco dessa perda de água para o ambiente. Então, quanto menos água esses animais perderem para o ambiente, mais fácil manter a energia suficiente para o metabolismo desses grupos. Tá? Então, geralmente, as fezes desses animais elas são semissólidas, são pastosas, né? Exatamente para não oferecer muita perda de água para o ambiente. Já o órgão sensorial desses grupos, esses animais eles têm lá uma sensibilidade muito grande, né? Porque eles apresentam estruturas muito bem adaptadas, estruturas muito bem equipadas com células sensoriais, com células fotorreceptoras, exatamente por quê? Porque eles necessitam, são animais de hábito noturno, né? Eles adoram caçar durante a noite. Não é que eles não tenham atividade no diurno, mas a maioria desses organismos, a atividade é mais noturna. Então, eles necessitam ali de algumas estratégias, alguns órgãos estratégicos para poder se aproximar de suas presas, né? Como é o caso, por exemplo, da língua bifurcada das cobras e dos lagartos, que trazem ali na ponta da língua células sensoriais, células fotorreceptoras para poder medir, né, os efeitos sonoros, os efeitos sensoriais do ambiente. Né? Outra estrutura importante são os órgãos de Jacobson, que são localizados na zona anterior do palato,
e que fica em comunicação com a cavidade bucal dos ductos, né? Então, esse órgão ele é muito importante também, porque ele é composto de bulbos olfatórios, né? Bulbos olfatórios que dão uma maior sensibilidade, né, do que está se passando em volta desses animais. Então, há uma percepção geral de todos os estímulos que acontecem em volta desses grupos. Então, eles são animais dotados de muitas estratégias de recepção. Tá? O sistema nervoso desses grupos é um sistema nervoso que evoluiu conforme o seu grau de complexidade, já fazendo aí um paralelo com os anfíbios, né? Então, são animais que apresentam já um crânio mais desenvolvido, e por terem um crânio mais desenvolvido, eles vão adquirir aí uma estrutura muito importante, né, chamada de neopálio, que é uma estrutura que está localizada, né, numa área cinzenta do cérebro, que é composta de muitas conglomerações nervosas através das células, né, sensoriais. Então, essa região do cérebro desses animais está em constante ativação, fazendo com que esses animais eles consigam ter um maior grau de percepção do ambiente. Tá? Isso se faz devido ao tamanho, à complexidade do crânio que esses organismos adquiriram durante o seu processo de evolução. É claro que com o passar do tempo, os organismos que se sucedem após o desenvolvimento dos répteis, né, que são aves e mamíferos, eles vão ter lá seus crânios um pouco com maior número de complexidade também. Tá? Já o sistema circulatório desses grupos é um sistema circulatório que pela primeira vez existe uma formação de um coração dividido em 3 cavidades, sendo que existe uma cavidade, né, uma quarta cavidade incompleta, né, e isso ocorre lá nos crocodilianos, né, pela formação de uma quarta cavidade, o que dá a esses grupos já um cenário de animais um pouco mais evoluídos. A circulação ela é dupla, continua sendo dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? Existe ainda a mistura de sangue venoso e arterial, ou seja, não há uma divisão por completo dessas cavidades, embora já exista a formação de um septo que vá estar conectado com uma quarta cavidade, né? Isso no caso dos crocodilianos, o que já impulsiona a esses animais um grau de evolução um pouco maior. Então, o sistema circulatório dos répteis é composto por vasos sanguíneos e com o coração dividido em 3 calamidades. Essas calamidades são as cavidades, né, que se referem principalmente aqui no grupo dos crocodilianos, né? A respiração ela é pulmonar, né? Uma respiração pulmonar, mesmo nas espécies aquáticas, como os jacarés, os crocodilos, as tartarugas, que precisam vir à tona para poder respirar. Todos apresentam uma traqueia, que se divide em 2 brônquios, os quais se ramificam em 2 pulmões bem desenvolvidos. Então, costuma-se fazer um paralelo em relação à presença dos pulmões e ao tamanho do animal. Então, se a gente fizer uma comparação dos anfíbios com os répteis, né, com os crocodilianos, principalmente os quelônios, que é o grupo das tartarugas, a gente vai observar uma diferença muito grande em relação ao tamanho. Isso se dá principalmente devido à presença de pulmões mais desenvolvidos. Então, organismos de grande porte vão apresentar pulmões bem mais desenvolvidos, né? Por quê? Porque vão necessitar de uma maior superfície corporal para o processo de respiração. Tá? Aqui a gente não observa, por exemplo, uma respiração cutânea, como acontece lá nos anfíbios. Aqui a respiração basicamente ela é pulmonar.
A reprodução desses grupos, né, a gente já vai observar um desenvolvimento embrionário que ocorre inteiramente no interior de um ovo, dotado de casca protetora, calcária, porosa, que permite a ocorrência de trocas gasosas. Então, gente, os répteis, eles são assim os primeiros organismos a apresentarem um sucesso evolutivo fora da água, ou seja, no cenário terrestre. Para isso, ao longo do tempo, eles desenvolveram estratégias de reprodução sensacionais. Uma delas foi exatamente a formação de um ovo amniótico, ou seja, um ovo, uma estrutura de natureza calcária, né, que pudesse proteger um embrião dos impactos ou choques mecânicos, né, já que esse embrião se desenvolveria dentro de uma bolsa amniótica. Então, é a primeira vez que a gente observa a presença dessa vesícula amniótica em grupo de tetrápodas. Tá? Então, isso aí, para o cenário evolutivo, foi assim de grande importância para esses grupos. Né? Então, uma bolsa cheia de líquido, a vesícula amniótica, isso aqui é importantíssimo, isso cai muito em prova de Enem, né? Ou seja, isso aqui é a resposta para esse padrão evolutivo dos répteis. Né? Uma vesícula vitelínica repleta de reservas, né, alimentares, o vitelo. Então, quando você, por exemplo, quebra um ovo, e você observa a gema do ovo, essa gema ela é amarela, por quê? Porque ali você tem o vitelo, né, que é uma reserva nutritiva. É a partir dali que o embrião ele vai consumir esse vitelo e vai se desenvolver. Né? Então, para completar a eficiência desse novo método reprodutivo, existe uma bolsa excretora, o alantoide, que recolhe o ácido úrico, né, e imobiliza na forma de cristais, facilitando assim a vida do embrião. Tá? Então, vejam que o processo de reprodução aí desses grupos, eles são acompanhados de grandes estratégias de reprodução. Tá? Não é à toa que o sucesso evolutivo dos répteis ele foi assim imenso. Tá? Bom, falando um pouquinho dos quelônios, né, alguns répteis eles têm um corpo protegido por um casco, né, que pode ser mais duro que um osso. Esses animais são as tartarugas marinhas, os cágados e os jabutis. São chamados quelônios, é o grupo de quelônios. Eles podem viver de 50 a 100 anos e de setembro a janeiro são os meses que eles desbotam, a quantidade varia de 100 a 120 ovos. Né? Ou seja, eu faço um acompanhamento do meu projeto que eu faço parte como voluntário, que é o Projeto Tamar, e nós trabalhamos aí com as tartarugas marinhas. Né? Então, existem vários pontos de coleta, vários pontos de reprodução dentro da costa brasileira, e a gente nota a importância ecológica desses animais para as cadeias alimentares. Né? Então, esses animais, eles dependem muito dessa reprodução, porque são animais constantemente ameaçados, né? Seja por predadores naturais, sejam pelas redes de pesca, né? Seja pelos fatores antrópicos, né? Sejam pela pesca predatória. Então, são animais bastante ameaçados no dia a dia e que necessitam demais, né, da sobrevivência dos seus filhotes, né, para poder continuar com a espécie, dar continuidade à espécie. A gente sabe que a cada 100 tartaruguinhas que nascem, uma só, né, vai conseguir sobreviver, porque os intempéries biológicos, químicos e físicos são muito grandes até a fase de maturação desses animais. Tá? Então, a gente trabalha sempre com o processo de conservação, né, o processo de monitoramento, visando aí proteger esses animais que estão à mercê de uma série de problemas, de ameaças que são feitas no dia a dia, seja pela questão da poluição, seja pela questão da pesca predatória, seja por vários outros problemas que acontecem em torno desses grupos. Os crocodilianos, né, são os jacarés, os crocodilos, geralmente podendo ser encontrados em grandes rios, mares e pântanos. Né? Eles ficam a maioria do tempo submersos, só com o focinho e os olhos para fora. Então, se a gente observar aí, isso aí é um posicionamento estratégico, né, exatamente para poder
a observar presas e também o processo de respiração. Só atacam humanos quando estão ameaçados ou com fome, ou seja, os humanos eles não fazem parte da dieta dos crocodilos, né? Agora, como todo predador, eles estão ali para poder proteger o seu território. São animais altamente territorialistas, são animais que travam guerras e batalhas, né, em lutas para poder reproduzir com fêmeas. Então, são animais que vivem em constante conflito ali para poder sobreviver nesses ambientes que são propícios aí para o desenvolvimento desses grupos, né? Os escamados, né, também pertencentes ao grupo dos lacertílios, né? Então, geralmente são animais de pequeno porte, com a cauda e o coração e o corpo alongado. Mesmo os pequenos são muito hábeis e rápidos para escalar. Aqui nós vamos encontrar o grupo dos lagartos, né, das lagartixas, das iguanas, né? Ou seja, são animais aí com características bastante importantes, também estão presentes num cenário bastante diverso, né? Então, esses animais eles podem ser encontrados desde florestas até desertos, né? São animais que apresentam condições de sobrevivência em ambientes inóspitos, né? Nós temos alguns grupos, como as iguanas, que são endêmicas de determinadas regiões, como, por exemplo, as que vivem em Galápagos, né? Existem 7 espécies apenas de iguanas marinhas que vivem no mundo, né? Dessas, 5 estão presentes, na verdade as 7 só estão presentes lá em Galápagos, né? São animais que ao longo do tempo desenvolveram estratégias para poder se alimentar, né? Elas se alimentam de algumas algas que ficam presas, uma espécie de alga uva, né, que fica presa em rochas de natureza vulcânica, né, e também adquiriram uma forma de expelir o sal, né, porque esses animais, quando mergulham e se alimentam dessas algas no fundo, eles absorvem bastante sais. Então, ao longo do tempo, eles conseguiram adquirir uma glândula, né, que pudesse excretar esse sal do corpo. Então, isso aí é um fator evolutivo bastante interessante que acontece com esses grupos. Dentro dos escamados, nós temos o grupo dos ofídeos também, né, de uma importância ecológica e médica, né, por serem animais com um nível de peçonha muito grande, né, e por serem peçonhentos, esses animais oferecem bastante perigo, né, para a humanidade, principalmente as espécies que são consideradas venenosas, né? São animais que estão representados entre as serpentes e as cobras, são carnívoros e existe 2 jeitos de capturar sua presa: sendo venenoso, quando sua mordida pode paralisar o animal, ou por constrição, quando eles esmagam a presa até a morte, como nós já falamos aqui, é o caso lá da sucuri.